E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então hoje vou apresentar aqui para vocês uma retomada de nossas aulas, tá? Falar um pouco sobre os conteúdos que vocês já viram, os conteúdos que nós estávamos tendo, né, na escola, e vamos dar aí sequência a este conteúdo para que nós não sejamos tão prejudicados, né, por conta desse distanciamento social, né? Então, vocês têm tido aí aulas online, ofertadas pela CED, né? Então, professores foram contratados para produzir essas aulas para vocês, né? E assim, são aulas de qualidade e tudo mais, porém, eu fico um pouco preocupado por conta do planejamento que eu havia feito para vocês, né? Então, hoje nós vamos começar a rever algumas coisas, né? E vou explicando aí como é que vai funcionar, como é que vão funcionar as nossas aulas, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nos conteúdos, tá? Então, vejamos lá. Então, vocês tiveram até agora algumas aulas. Aqui tem menos do que vocês já tiveram, porque quando eu produzi os slides, tinha só até a aula 13, né? Agora já tem um pouco mais. Mas, enfim. Vocês tiveram aí aula 1, anúncio publicitário, onde vocês trabalharam frase, oração e período. Depois vocês trabalham crônica, depois vocês trabalham carta do leitor, depois vocês trabalham ortografia, depois vocês trabalham ortografia e acentuação. Aí vocês trabalharam regras de acentuação, 1 e 2, reportagem e sinais de pontuação, reportagem e sinais de pontuação 2, poemas e figuras de linguagem, né, nas últimas aulas que eu tenho aqui. Esses conteúdos, gente, eles não são dispensáveis, né? Vocês não viram isso tudo para nada, né? Nós vamos aproveitar algumas coisas que foram colocadas aí, tá? Do planejamento que eu tenho para vocês, a gente estava trabalhando com notícias, né? A gente já vai ver isso, mas algumas outras coisas que estão aqui são importantes, né? Por exemplo, acentuação, sinais de pontuação, ortografia. Esses são conteúdos essenciais da língua portuguesa, básicos, né? Então, sempre que vocês veem, eles são importantes, beleza? E aí também figuras de linguagem, que são conteúdos bastante específicos para o primeiro ano do ensino médio. Então, nós trabalharíamos mais à frente, mas já que eles trouxeram, né, nós também vamos aproveitar esse conhecimento que já tiveram. Eu vi que nem todas as figuras de linguagem foram trabalhadas, foram só algumas. Nós vamos retomar ao longo das nossas aulas isso e avançar aí com as outras figuras de linguagem que existem em nossa língua, tá bem? O que mais queria comentar? Sim, vocês não estão tendo, pelo menos por enquanto, aulas de literatura, né? Eu vou tentar já começar a incluir aos poucos aqui para vocês, porque é importante que vocês façam os estudos da literatura, né? Esse é o grande diferencial que se tem no ensino médio em relação à língua portuguesa do ensino fundamental. No ensino médio, vocês têm um foco maior em literatura, né? O estudo da historiografia literária, os períodos, o que é literatura, como ela surgiu, né? Aí a gente vai entender quais foram as primeiras manifestações literárias da língua portuguesa, ainda lá em Portugal, como começa a literatura no Brasil, tudo isso nós vamos ver, né, nesse ano. Conforme dá, a gente vai fazer as aulas aqui online e o resto a gente vai ver presencialmente, né? Esperamos que até agosto a gente possa retornar às aulas normalmente, né? Para isso é muito importante que todos nós tenhamos esse comprometimento com a sociedade, esse comprometimento de você ficar em casa, de você respeitar esse período de distanciamento social, tá bem? E é isso. Vamos dar sequência aqui. Então, nas nossas aulas presenciais, nós estávamos falando sobre avaliação diagnóstica, né? Nós fizemos uma avaliação diagnóstica nos primeiros dias de aula para ver o que é que vocês lembravam de conteúdos essenciais, o que é que vocês não lembravam, né? São conteúdos que nós vamos ter que rever. Não adianta a gente ficar avançando, sendo que vocês têm dificuldades com a base. Então, eu fiz essa avaliação diagnóstica com vocês para produzir o meu planejamento de aulas, tá? Aí começamos a fazer uma discussão sobre o que são gêneros textuais, né? Se recordam disso? Falávamos lá que o gênero textual é todo aquele texto que possui uma estrutura que é relativamente estável, ou seja, uma estrutura que vai praticamente sempre se repetir, com algumas nuances, né? Com algumas
modificações, mas o gênero textual se constitui a partir disso, de estruturas que se mantêm, né? É aquilo que eu passei para vocês lá no quadro, né? Fiz lá uma carta, fiz uma receita e uma lista de compras, se eu não me engano. Né? E lá nós discutíamos por que eu sei que aquilo é uma lista de compras, como eu sei que aquilo lá é uma receita, como eu sei que aquilo lá é uma carta, como eu sei diferenciar. Esses são os gêneros textuais. Eles possuem estruturas que se repetem, né? Todas as cartas possuem uma estrutura muito semelhante entre elas, que faz que a gente entenda que aquilo é uma carta, né? Nós falávamos também que, além dessa estrutura, existe uma função comunicativa, né? Então, uma receita culinária, qual é a função comunicativa dela? Nós vimos que é justamente você dar instruções para o preparo de um prato, né? Essa é a função comunicativa de uma receita. Então, os gêneros textuais, como nós vimos, são isso. Mas eu não vou entrar de volta nesse assunto, que eu acho que a gente discutiu bastante, vocês têm todo o conteúdo no caderno de vocês, fizemos atividades em cima, né? Eu acho que está tranquilo entender o que é um gênero textual, beleza? Falamos também um pouco sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Vimos que a língua, ela se manifesta de várias maneiras. E a linguagem, no caso, né? Então, quando a gente tem algo que significa, ele vai ser linguagem. Uma placa de proibido estacionar, por exemplo, que é aquela placa que tem um E, né? E aí cortado na diagonal, todo mundo sabe o que significa proibido estacionar, mesmo sem estar escrito na placa em palavras, né? Porém, ela é dotada de uma simbologia que é construída coletivamente, e isso faz ela ter um significado, né? E se ela significa, ela é linguagem. Então, nós vimos vários exemplos também de linguagem verbal e linguagem não verbal. Falamos também sobre linguagem literária e linguagem não literária, eu acabei não colocando aqui, né? Mas lembram-se disso, nós começamos a falar. Mas eu vou retomar isso quando começar as aulas de literatura com vocês, beleza? E aí começamos a falar de gêneros jornalísticos, vocês analisaram jornais, viram lá que existem vários gêneros que compõem um jornal, e esses são os gêneros jornalísticos. Vamos relembrar de alguns? Então você tem a manchete, né, que é aquela informação da capa, mas que também é o nome do título de cada notícia, e aí você tem a notícia, que é um gênero jornalístico, você tem a resenha, você tem a reportagem, você tem os classificados, você tem editais, você tem uma série de gêneros que constituem, né, um jornal. São, então, os gêneros jornalísticos. Vocês já analisaram isso, vocês fizeram um caderno, nós discutimos, então também não vou ficar tanto em cima disso. E paramos, então, em gênero notícia. Nós começamos a falar a respeito, vocês analisaram algumas notícias, e agora nós vamos dar sequência a este conteúdo. Na verdade, nós vamos retomar um pouco, né, para vocês relembrarem, e aí nós vamos dar sequência depois, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma notícia, tá? Brasil compra 14,1 mil, só mudar aqui o negocinho aí. Brasil compra 14,1 mil respiradores da indústria nacional, mas distribui menos de 500. Por Fernanda Trisotto, em 8 de maio de 2020. Tá bem? Então, olha só. Vamos já entender como é que está estruturada essa notícia. Então, vocês têm o caderno de vocês, né? Nós vamos rever agora, mas vocês já têm toda a base aí, né? Não preciso aprofundar tanto. Então, vocês têm aí um título, que a gente chama de manchete, né? Que traz aquilo que é a mais essencial da notícia. Né? O leitor, como eu falava para vocês, tem que olhar para a manchete e saber exatamente o que aconteceu, o que está sendo reportado ali. Tá? Isso é bastante importante. Que mais? Nós temos a assinatura da jornalista. Vejam, a assinatura da jornalista, ela vem ali logo após o título, né? Após a manchete. E aí, a data é o que coloquei, para a gente se situar, né? De quando é e tudo mais. Mas é importante a gente observar essa estrutura inicial. Você tem um título, você tem quem produziu essa notícia, né, quem escreveu, e aí você tem o resto da notícia. Tá? Essa estrutura inicial é importante a gente observar. Deixa eu tomar uma água aqui.
Então, ó, o Ministério da Saúde cancelou a compra de 15 mil respiradores que vêm da China por falta de entrega no prazo estabelecido. Apostou, então, na indústria nacional e firmou 3 contratos para adquirir 14.100 respiradores, com entrega escalonada de abril a julho. Mas só recebeu até agora 487 aparelhos, o equivalente a 1/4 do que deveria ter sido entregue no mês passado. As medidas de isolamento social foram adotadas no Brasil como medida para achatar a curva da disseminação do novo coronavírus, e evitar o colapso da rede de saúde. Parte dessa estratégia previa a aquisição de mais equipamentos, como respiradores para leitos de UTI. Mas, com o agravamento da pandemia no país e no mundo, não tem sido uma tarefa simples obtê-los. Os respiradores são essenciais para o tratamento de casos graves do coronavírus e são fundamentais no atual contexto de agravamento da pandemia no país. A dificuldade de obtê-los foi apontada pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, em reunião com a Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara dos Deputados, da qual ele participou por videoconferência na quinta-feira, 7, no caso, 7 de maio, tá? Essa notícia, ela segue, ela não termina aí, tá? Eu coloquei só um trecho dela, que já é o suficiente para nós fazermos a análise que a gente precisa, beleza? Essa notícia foi retirada da Gazeta do Povo, né? Está aí a referência. E é isso. Então, vamos dar uma analisada agora como é que se constrói esta notícia, tá? Então, veja só. Algo que é essencial para nós analisarmos quando a gente está falando de gênero textual, lembre-se, isso que é um gênero, é o gênero notícia, é entender as condições de produção. O que são essas condições de produção? E aquilo tudo que é necessário para formar esse gênero. Vamos dar uma olhada? Então, primeiro, eu preciso de uma notícia, um conteúdo temático, né? O que é o conteúdo temático? É o objeto da notícia, aquilo que será noticiado. Então, vejam, na notícia que nós acabamos de ler, o meu conteúdo temático são as dificuldades para o recebimento de respiradores, né? Esse é o meu conteúdo. Então, o jornalista, quando ele vai escrever uma notícia, ele vai prestar atenção nisso. Qual que é o meu conteúdo? O que eu quero noticiar, tá bem? Isso é bastante importante, entender essas condições de produção, tá? Depois nós temos o quê? O nosso interlocutor. Para quem se destina a produção que eu estou fazendo? No caso da notícia, o interlocutor são os próprios assinantes do jornal, grupo de pessoas interessadas no conteúdo temático da notícia, tá? Então, vejam só. Eu tenho os assinantes do jornal, que vão receber esse jornal e vão ler e tudo mais. Então, eles são meu público-alvo. Mas, mais do que isso, né, tem hoje, por conta da pandemia que está acontecendo, muita gente está interessada no assunto e quer se informar, quer entender o que está acontecendo. Então, o meu interlocutor, né, lembre-se que essa palavra interlocutor é aquele com quem eu converso. Tá? Nesse caso da nossa aula, os meus interlocutores são vocês, né, que estão recebendo o meu discurso. Mas, enfim, neste caso, além, então, dos assinantes, tem outras pessoas que estão interessadas nesse assunto. Que aí, na questão específica sobre pandemia, é a população em geral, na verdade, né? Não é um grupo específico. Mas, enfim, continuando. Qual que é a função comunicativa, a função social desse jeito? No caso, é informar a sociedade sobre o fato ocorrido, né? Essa é a função comunicativa desse gênero. Suporte. Gente, lembre-se, já falamos isso em sala, o suporte é como que esse gênero chega ao meu interlocutor. Através de que meio? Vejam, uma notícia vai estar no jornal escrito, que pode ser impresso ou virtual, ou no jornal falado, que é através da televisão, da rádio, do podcast, tá? Então, existem vários suportes diferentes. Nesse caso, o nosso suporte é o jornal escrito, Gazeta do Povo. Impresso também, né? Linguagem. Ela tem que ser uma linguagem objetiva e formal. Então, a notícia, né, ela tem que ter uma linguagem objetiva, que é o quê? Não ficar enrolando,
não ficar colocando impressões pessoais, né? O jornalista ele deve tentar ao máximo isentar o leitor de sua opinião. Obviamente que isso não vai acontecer 100%, né? Não tem como a gente escrever sem nos posicionarmos, porque você tem várias maneiras de retratar o mesmo fato. Mas, enfim, a linguagem deve ser objetiva e deve ser formal. Né? Formal, o que é? Respeitando as normas padrões da língua portuguesa. Tá bem? Então, as normas da língua padrão, elas devem ser respeitadas. Isso nós já discutimos o porquê em sala de aula. Né? Nós estamos lidando com um veículo de comunicação, um meio de comunicação. Nós estamos falando para muitas pessoas diferentes, de diversas faixas etárias, de diversos lugares, de diversos níveis de educação, de diversos classes sociais, né? Se nós tivermos uma linguagem muito específica de um determinado grupo, eu posso não atingir o todo. Por isso que existe a norma padrão da língua, né? Essa língua que ela é chamada formal, para que todos consigam entender aquilo que eu estou passando. Óbvio que, às vezes, a língua padrão também ela é excludente, porque uma pessoa que não tem uma instrução escolar muito avançada pode ter dificuldades aí para entender determinados termos, para entender determinadas estruturas que estão colocadas, né? Mas nós precisamos de uma norma padrão, né? E aí por isso que se utiliza nesses grandes veículos a língua formal, tá bem? Vamos prosseguir então. Veja só, a estrutura do nosso gênero. Isso você tem no caderno. E lembre-se que lá nós falávamos que o gênero notícia, ele tem uma estrutura em pirâmide invertida. Primeiro aquilo que é mais importante, para depois ir para os detalhes que não são tão relevantes assim, que apenas complementam aquilo que é mais importante, né? É diferente, por exemplo, de um conto. Um conto você começa a ler lá e você tem uma situação inicial que não dá muita informação importante, não é tão relevante assim, e vai seguindo uma narrativa até chegar no ápice daquele conto, a parte mais importante, né? A notícia não, ela já mostra para o leitor, né, ou para o interlocutor, o que é mais importante ali, o que está sendo noticiado, para depois ir trazendo os pormenores, os detalhes, os complementos dessa informação principal. Beleza? Vamos dar uma olhada ali. A manchete, ou o título principal, né, apresenta o fato principal da notícia de forma chamativa. O leitor deve ser capaz de saber exatamente do que a notícia tratará apenas lendo a manchete. Não possui pontuação final e apresenta verbos no presente. Tá? Vejam, a notícia, essa estrutura é uma estrutura padrão. Óbvio, gente, como nós já falamos antes, quando eu estava citando sobre gêneros textuais, que os gêneros possuem uma estrutura que ela é relativamente estável, ou seja, ela possui essa estabilidade, ela permanece com esse padrão, mas é relativo. Isso significa que ela pode variar de vez em quando. Depende muito da proposta do jornalista, da proposta do suporte onde essa notícia vai ser veiculada, né? Hoje há jornais, principalmente virtuais, que optam por uma linguagem um pouco mais simples, que optam por alguns modelos diferentes de notícia, mas nós vamos estudar a estrutura padrão, beleza? Então a manchete tem que ser muito clara, tem que ser chamativa e conseguir expressar para o leitor dela o que ele vai ser informado ali, tá bem? Vamos lá. Título auxiliar. É um recorte do assunto que será tratado na notícia. Apresenta uma informação adicional à manchete. Geralmente, o título auxiliar é a cópia de uma frase que está no corpo da própria notícia. Então, nós temos ali a nossa manchete e temos um título auxiliar. Esse título auxiliar nem sempre aparece, tá? É mais comum, inclusive, nós vermos apenas manchetes, sem títulos auxiliares. Mas ele pode existir, né? Que vem complementar ali a manchete. Então, às vezes, vem dar um detalhe a mais para o leitor já entendendo com mais detalhes o que vai ser noticiado, tá bem?
lead, né? Que vem em inglês lead. Então, a lead corresponde à introdução à notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo, que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Vejam que essas perguntas que eu coloco aqui são de um lead ideal, tá? É o que deveria ter em todas as notícias. Mas nós vamos ver que nem todas respeitam tudo isso, tá? Porém, como eu falei antes, nós estamos estudando uma estrutura padrão. Corpo. O corpo, então, da notícia, ele apresenta mais detalhes daquilo que está sendo noticiado, podendo apresentar entrevistas, dados de pesquisas, novos personagens e outros, tá? Eu coloquei personagens, não que sejam personagens de fato, né? Mas, às vezes, são pessoas que estão aí envolvidas também nessa notícia, mas não são tão importantes quanto, sei lá, aquela que aparece ali no lead, mas que vem aí no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo da notícia, né, para somar aí a tudo que está sendo noticiado. Então, vamos dar uma olhada em como como que se divide na notícia que nós estávamos vendo. Então, aqui eu separei a nossa notícia em cada uma das partes da estrutura de uma notícia, tá bem? Vejam aqui que nós vamos do mais importante, ou seja, da parte da notícia que é mais relevante, que traz a informação mais essencial, e vai ao longo dela chegando aquilo que é menos importante, aquilo que faz parte da notícia, tem sua relevância, porém não é o essencial, tá bem? Então eu dividi aqui os nossos parágrafos para nós entendermos. Então começamos pela manchete, né? A manchete muito clara, trazendo a essência da notícia. O Brasil compra 14,1 mil respiradores da indústria nacional, mas distribui menos de 500. Tá? Então, a gente está sabendo que tem algum problema aí com os respiradores que foram comprados da indústria nacional. Tá bem? Este exemplo, gente, de manchete, ele já é uma manchete um pouco diferente do padrão. Vejam que ele apresenta um ponto final no meio, tá? Mas nós acabamos de ver que manchete não traz ponto final. Como assim? Não traz ponto final aqui, gente, tá? Nesta outra parte. Só pegar aqui, né? Aqui não tem pontuação, tá? Ele tem aqui no meio, poderia ter sido substituído por uma vírgula. Mas, enfim, se nós observarmos o conteúdo dessa notícia, dá para perceber que essa manchete não foi tão bem construída assim, né? Ela poderia ser mais clara, porque aqui não me gera muita dúvida. Eu falo que o Brasil comprou 14 mil respiradores, beleza, isso faz parte da notícia, mas distribuiu menos de 500. A primeira impressão que dá para o leitor é que o governo recebeu isso, porém não distribuiu. Que ele recebeu 14,1 mil respiradores, mas só quis distribuir 500. Ou, por algum problema, só distribuiu 500. Ao ler a notícia, nós vamos entender que não é um problema do governo brasileiro, e sim um problema da indústria que produz esses respiradores. Né? Nós vimos que a entrega desses respiradores que está atrasada, que o Brasil já tinha deixado de comprar da China por conta de um atraso, e comprou da indústria nacional, mas a indústria nacional também está atrasando. Então, essa manchete ela não é um bom exemplo de manchete. Por quê? Porque ela não é tão clara. Ela pode me deixar ter uma interpretação errada da notícia, tá bem? E aí é o seguinte, eu quando escolhi as notícias para colocar aqui, quis justamente trazer algumas variações para nós entendermos o que é bom aperfeiçoarmos quando nós formos escrever uma notícia, quando nós quisermos nos reportar para alguém sobre algum fato, beleza? Então, essa é a manchete. Em seguida, nosso primeiro parágrafo, né, que é o chamado de lead. Tá? O lead é aquele que vai responder aquelas perguntas. Então, a gente já leu, não vou ler tudo de novo para vocês. Aí nós temos o corpo da notícia, que são os parágrafos que vêm após o lead. Tá? E também eles seguem, ou deveriam seguir,
como eu posso dizer, uma progressão inversa, né, daquilo que é mais importante daquilo que é menos importante. Isso é, no primeiro parágrafo, eu tenho que ter informações mais importantes, mais relevantes do que o segundo parágrafo do corpo. O segundo vai ter que ter informações mais importantes, mais relevantes do que o terceiro, e assim por diante. Porque a notícia tem que ser muito prática, né? As pessoas têm que estar bem informadas. Então, você vai trazendo as informações mais importantes primeiro. Se a pessoa quiser ler detalhes, entender um pouco mais, ela vai continuar a sua leitura. Mas o importante é você entregar a notícia logo nas primeiras linhas, tá bem? Então, gente, isso tudo nós já havíamos falado em sala de aula, tá? Eu estou retomando para que vocês consigam entender melhor esse conteúdo e consigam responder as atividades que eu vou deixar para vocês, beleza? Vamos dar sequência aqui. Então, vamos dar uma analisada aqui na LIDE dessa notícia que nós vimos. Então, a LIDE fala o seguinte: o Ministério da Saúde cancelou a compra de 15 mil respiradores, que viriam da China por falta de entrega no prazo pré-estabelecido. Apostou, então, na indústria nacional e firmou 3 contratos para adquirir 14.100 respiradores, com entrega escalonada de abril a julho, mas só recebeu até agora 487 aparelhos, o equivalente a um quarto que deveria ter sido entregue no mês passado. Então, veja só, nós falávamos, então, que a LIDE deve responder algumas questões. Pensem que nem sempre a gente responde todas elas. Depende muito da notícia, depende muito como a gente escreve a notícia. Há algumas notícias, gente, que o jornalista ali às vezes está produzindo várias coisas e ele faz de modo tão rápido que acaba deixando escapar uma informação ou outra, tá? Mas é importante que nós aperfeiçoemos a nossa prática de leitura e análise de notícias, até que nós, se necessário, saibamos fazer uma notícia bem estruturada, tá bem? Então, eu quero que agora vocês peguem, deem uma olhada nessa lista que nós acabamos de ler e respondam abaixo. O que, quem, quando, onde, como, porquê, tá? Pega um caderno, pega uma folha e vai fazendo aí, do lado, né, de cada uma dessas perguntas, a resposta tirada apenas da LIDE, tá? Não vamos nos atentar ao que a gente já leu do resto da notícia. Vamos pegar apenas esse parágrafo e, a partir dele, tentar responder essas perguntas. Pode ser que nem todas sejam respondidas, tá? Mas tentem fazer e daqui a pouco eu volto aqui com vocês, beleza?
Então, pessoal, voltando aqui, conseguimos já fazer, já responder tudo? Se você ainda não conseguiu responder todas as perguntas, pausa o vídeo, responde e depois dá sequência, beleza? Eu deixei esse tempinho para vocês tentarem fazer, alguns minutinhos, mas se você não conseguiu terminar, então você vai pausar o vídeo e vai escrever aí as respostas, tá bem? Para depois prosseguir. É importantíssimo fazer essa atividade, tá? Não esperem aqui para ver o resto do vídeo enquanto vão responder. Porque se vocês não treinam por si só, não erram e veem o erro de vocês, vocês não aprendem de verdade, beleza? Então, é isso. Pausa o vídeo e depois a gente continua. Quem já terminou, então vamos dar sequência. Então, vocês tinham que responder aí essas questões relativas à lead da notícia que nós estamos analisando. Vamos lá, então. O que aconteceu? Tá? O que está sendo noticiado de fato? Vamos ver aqui. Então, o que? O recebimento de um quarto de respiradores do que deveria ter sido entregue. É isso que está sendo noticiado. Esse é o meu o quê. Né? O que aconteceu? Né? Então, nós temos essa informação na nossa lead, nós temos como responder aqui o que. Beleza? Vamos para a próxima. Quem? Gente, quem é todo mundo que está envolvido aí nesse o quê. Então, quem que está relacionado aí ao recebimento desses respiradores? Nós temos muito claro aqui o Ministério da Saúde e indústrias nacionais que produzem respiradores, né? Isso que está posto então na nossa lead. Quando que isso aconteceu, gente? Vejam que eu não tenho uma data específica colocada ali, mas eu tenho um até agora, e nós sabemos que essa notícia é do dia 8 de maio, se eu não me engano, acho que é. Então, de 8 de maio é o até agora. Então, nós estamos em maio e mês passado. Então, quando isso aconteceu? Entre abril e maio, na verdade. Coloquei só maio de 2020, mas é abril e maio de 2020. Tá bem? Onde isso aconteceu? No Brasil, né? Aqui eu não tenho uma especificação porque nem precisa, né? Quando eu estou falando o Ministério da Saúde cancelou, eu estou falando do Ministério da Saúde brasileiro. Eu sei de quem eu estou falando. Não preciso escrever onde isso aconteceu exatamente, até porque eu teria um local específico, né? Porque as entregas podem ser em diversos lugares do Brasil, mas enfim, temos como georreferenciar a nossa notícia. O que é georreferenciar? Que é uma referência geográfica. Sabemos que ela está no Brasil. Tá bem? Não preciso aqui detalhar em qual cidade, em qual hospital, em qual escritório do Ministério da Saúde foi entregue só 487 aparelhos. Tá? Não preciso desse nível de detalhes para a notícia acontecer. Neste caso, às vezes você precisa detalhar muito bem. Mas aqui o importante, né, para noticiar isso é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não recebeu os respiradores. Tá bem? Como? Por quê? Não temos essa informação. Né? Aqui fala que houve um atraso, né? Porém não explica o porquê que esse atraso ocorreu, como esse atraso ocorreu. Né? E aí é um ponto negativo da produção dessa notícia. A lead que não traz a informação completa. Tá? Então, a gente fica aí sem saber o porquê que isso aconteceu. Será que foi falta de matéria-prima? Será que a indústria teve algum outro problema? O que aconteceu que não foram produzidos os respiradores? O corpo da notícia vai ter que dar conta depois de responder para nós, tá? Mas o correto é a lead já apresentar essa informação também. Beleza? Então, vamos aqui para a notícia número 2. Aqui, pessoal, nós temos uma notícia bem curtinha, né? Aqui ela não está cortada, é isso mesmo. E serve para a gente entender outras formas de notícia também. Vejam lá. Leilão da camisa de Soteldo dos Santos ajuda 172 pessoas. Vejam, nós temos a nossa manchete muito clara, falando que houve um leilão de uma camisa do jogador chamado Soteldo, que joga pelo Santos, e esse leilão vai ajudar 172 pessoas diretamente. Tá? Então, vamos lá.
Essa notícia foi veiculada pela Gazeta Esportiva. Olha só, na outra notícia que nós analisamos, nós tínhamos o nome do jornalista. Aqui não aparece nome nenhum, né? Apenas que é a Gazeta Esportiva que está noticiando isso. Então, muitas vezes, as notícias elas saem de grandes centrais de notícias, e agências que a gente chama, né? De grandes agências de notícias, e essas notícias são produzidas sem exatamente um jornalista. É apenas aquela agência que publicou e vários jornais do Brasil todo reproduziram aquela notícia, tá? Então, daí não vem assinado por um jornalista. É o caso dessa aqui. Eu não tenho ninguém assinando, apenas, como a gente pode ver ali, Gazeta Esportiva, que é o jornal de onde eu retirei essa notícia aqui, né, no dia 12 de maio. Beleza? Vamos lá. A notícia diz o seguinte: a camisa de Jefferson Soteldo dos Santos foi leiloada por R$ 2.550. O valor foi revertido em 430 quilos de alimentos e ajudará 172 pessoas diretamente. A ação é a Football for a Cause, em parceria com o canal Vamo. Eu não sei como pronuncia isso aqui, tá? Mas deve ser Vamo. Vários jogadores do Brasil doaram camisas para ajudar famílias carentes. Os recursos serão direcionados ao Gamboa, Ação e Obra Social Dona Meca, iniciativas reconhecidas por trabalhos sociais e, neste momento, direcionados a pessoas e comunidades atingidas pela crise em meio ao novo coronavírus. Beleza? Então, esta é a nossa notícia. Vamos dar uma olhada na lead dessa notícia. Então, nós temos a nossa lead, que nós acabamos de ler, não vou ler de novo, e vocês vão fazer a mesma atividade que vocês fizeram agora há pouco. Vão pegar e vão responder aí o que, quem, quando, onde, como, por quê. Tá bem? Agora, eu vou falar, não vou deixar muito tempo, só vou tirar aqui minha imagem e aí vocês pausam o vídeo para responder. Tá bem, gente? Então, agora vamos dar sequência. Lembre-se, é importante que vocês respondam, é muito importante. Não adianta ficar avançando, porque senão vocês não vão construir os saberes necessários, tá bem? Façam a atividade para depois consultar as respostas. Então, pausa o vídeo aí, quem não pausou antes, responde, e aí vamos dar sequência. Vamos lá, o que aconteceu então? A camisa de Jefferson Soteldo dos Santos foi leiloada por R$ 2.550. Então, isso é o que aconteceu. A camisa foi leiloada por R$ 2.550. Quem? Quem está envolvido nessa notícia? É o próprio jogador, Soteldo, e o canal Vamo. Quando isso aconteceu? Não temos essa informação, tá? Não sabemos quando isso aconteceu. Onde? Isso aconteceu no leilão da Football for a Cause. Tá? Vejam que apareceu aqui mais uma linha de amarelo, tá? Porque quando eu fui responder essa aqui, eu percebi que, na verdade, o meu o quê faltava informação. Então, eu mudei aqui, tá? Então, vejam, aqui você tem só o quê? Camisa de Jefferson leiloada por R$ 2.550. E aqui eu já mudei. Coloco assim, ó, camisa do jogador do Santos foi leiloada. O valor está revertido em alimentos que ajudarão 172 famílias. Errei aqui também, tá, gente? Não são famílias, né? Que na notícia fala pessoas. Então, aqui desconsidere famílias, tá? Acabei de verificar isso. Mas, enfim. Onde isso foi nesse leilão da Football for a Cause, tá bom? Como, por quê? Ajudar famílias carentes. Beleza? Pessoal, então é isso, né, nessa aula inicial, para nós relembrarmos um pouco do conteúdo que estávamos vendo em sala de aula. Eu vou deixar agora para vocês duas atividades avaliativas, então vocês precisam fazê-las, tá bom? Uma vai ser sobre análise de notícias e outra na produção de uma notícia. Como é que vocês vão produzir, gente? Vocês vão fazer uma folha de caderno, a caneta. Tentem fazer com uma letra extremamente legível, tá, pessoal?
Não, tentem não fazer letras muito ruins ou escrever de uma forma que não dê para enxergar direito. Vocês vão pegar, vão escrever a notícia de vocês, vocês vão tirar uma foto bem enquadrada. Então, pega o celular ali, deixa bem certinho só no texto e vão anexar para mim, né, ali no espaço que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou publicar isso lá para vocês. Vocês vão ter as instruções todas corretas. Além disso, gente, não esqueçam que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma dificuldade, fala com a gente, com os professores, né? Pergunta. A gente sabe que não é um momento fácil, que é muito estressante ter que ficar fazendo isso em casa, é difícil, exige uma disciplina muito grande, né, que muitas vezes a gente não tem. Mas, gente, é a condição que nós temos hoje. Tá? Peço mais uma vez para vocês, conversem com os colegas. Tá? Os primeiros anos aqui do Hernani não estão participando, são poucos estudantes, mas vamos incentivar, porque vão voltar às aulas muito em breve, e aí nós vamos fazer o que com essa galera que não fez atividade, que não acessou, que não assistiu aulas? Vamos ter que reprovar todo mundo? Não sabemos como isso vai funcionar. Tá? Então vamos incentivar os colegas, manda mensagem no grupo do WhatsApp, manda mensagem para os colegas que são mais próximos de vocês, fala, gente, tem que fazer. Tá? Logo já vou começar a colocar as notas lá no RCO, as frequências de vocês também. Tá? Só estou arrumando aqui todas as atividades, mas muito em breve já vou começar a registrar frequência e nota. E aí, se vocês não estiverem participando, vão ficar sem nota e sem frequência, tá, gente? O primeiro trimestre vai terminar agora dia 29 de maio. Então, até ali, o que foi feito vai ser considerado. Depois, não sei como vai funcionar, tá bem? Pessoal, então é isso. Fiquem bem, tá bom? E nos vemos numa próxima aula, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, não deixem de acessar os conteúdos para que vocês consigam aí aproveitar ao máximo o que a gente tem para ofertar neste momento. Beleza? Até mais.